Cesarini dizia, com muita graça, que havia 3 maneiras de viver neste mundo: ou bêbado, ou apaixonado, ou poeta. Concorda? Com certeza. Já está, a razão do Cesarini é sempre, não é? É sempre muito grande, não é? Mas há uma percentagem muito grande de loucura que eu acho que é preciso para se viver, não é? Quem não tem essa percentagem já nasceu morto. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos de medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Houve uma frase que me ficou na cabeça depois de ter visto o documentário As Cartas do Rei Artur, uma obra de Cláudia Rita Oliveira, sobre o pintor e poeta Cruzeiro Seixas e a sua relação com Mário Cesarini. E a frase ecoa assim: sinónimo de vida é desencontro. E são tantos os desencontros que todos vivemos e que podiam ter sido outra coisa se acontecessem noutra altura, com outra maturidade ou sabedoria. Vivemos para errar e acertar. Faz parte. No filme sobre a vida de Cruzeiro Seixas, que ganhou o prémio do público no DOC Lisboa 2016, permanece acima de tudo uma enorme saudade do amigo Cesarini, que lhe deixou uma ferida de ausência. Nesse documentário, Cruzeiro Seixas estabelece um diálogo com o companheiro que partiu e desvela as memórias de uma vida marcada por um amor e uma amizade que começou na adolescência e sobreviveu até à velhice. Constrói-se assim o retrato, a memória e a saudade daquele que é o último representante vivo do surrealismo português, Artur Cruzeiro Seixas, hoje com os invejáveis 96 anos. Na década em que o surrealismo começava a esboçar os primeiros traços com o Manifesto de André Breton, Cruzeiro Seixas nascia na Amadora, em dezembro de 1920. Mais tarde, nos anos 40, tomou para si esta corrente estética e de pensamento, dedicando-lhe a vida inteira, com Mário Cesarini, António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Pedro Home, Fernando José Francisco, entre outros, com quem organizou a primeira exposição do antigrupo surrealista português, um grupo que marcou fortemente a arte contemporânea portuguesa. Em 1975, Cruzeiro Seixas afastou-se de Cesarini, porque é sempre difícil permanecer demasiado perto de alguém com tanta luz, sem sermos apenas sombra e eco. O reencontro entre os dois deu-se muitas décadas depois, em 2006, numa homenagem que a Galeria Pervo lhes dedicou, junto com o pouco lembrado Fernando José Francisco. Nesse mesmo ano, Cesarini morreu. Se o tempo andasse para trás, teriam os dois feito muita coisa diferente? Talvez, mas seriam sempre livres e errantes, porque isso estava-lhes no sangue. No filme As Cartas do Rei Artur, Cruzeiro Seixas revela a troca de correspondência que estabeleceu com Cesarini ao longo de décadas e chega a revelar com uma desarmante franqueza que se assusta com o drama de não ter com quem conversar. O pior da velhice é a solidão. E diz-nos ainda sobre algo igualmente perturbador e também enigmático. Não vivi, mas deixo documentação desse não viver. É no seu quarto, na casa do artista, onde vive atualmente, em Lisboa, onde começamos esta conversa. Para mim, uma enorme honra e privilégio. Olá, mestre Cruzeiro Seixas. Muito bonito tudo o que diz. Agradeço imenso.
eu estou numa altura da vida em que já não tenho nada para dizer, está tudo feito, o que era possível fazer-se, não é? Vamos falar sobre isso, sobre o tanto que foi feito e o tanto que tem vivido. Antes de mais, obrigado por me receber. O que é que quis dizer com a afirmação não vivi, mas deixo documentação desse não viver? O que é que não viveu? Há uma experiência que eu não tenho na vida, é a experiência de ter dinheiro, por exemplo. E isso foi uma experiência absoluta, porque eu estive empregado desde os anos 40. O meu primeiro emprego, está dito já em diversas outras entrevistas, foi durante a guerra havia racionamento, portanto isto mostra, está datado, não é? Havia racionamento e eu era empregado do racionamento, não é? E depois, quando foi na nossa primeira exposição, quando começámos a unir uns aos outros e a ter consciência daquilo que fazíamos, eu estava empregado, não é? Todo o dia, prisioneiro todo o dia, de maneira que isso dificultou muito a minha vida. O seu percurso? O meu percurso, nunca conseguiu. Metade só daquilo que quereria viver, não é? Só metade? Só metade, talvez. A outra parte que ficou por viver seria feita de quê? Ou vivida como? Nem sei, mas a imaginação sugere-nos coisas que nós não sabemos bem o que são, não é? Elas vão por aí fora e nós, a imaginação é uma maravilha. Como é que se imagina? Como é que se imagina se tivesse vivido aquilo que diz não ter vivido, o que ficou por viver? Naturalmente tinha estudado mais, não é? Sabes que eu não frequentei sequer o liceu, não é? E a Antónia, eu não tirei o curso das Belas Artes, não é? Conheceu o Cesarino e a Antónia Arroio, onde começaram também, ambos. Não é? Mas, claro, depois todos eles estavam livres e tinham dinheiro e fizeram cursos, não é? Diversos, não é? Ou estudaram, não é? O mestre não. Eu não foi possível nem fazer o liceu, nem nada disso, não é? De maneira que noto muito essa falta, não é? Eu, por exemplo, hoje, quem não sabe inglês está quase fora do mundo, não é? E faz muita falta em inglês, não é? Que nunca tive a ocasião de aprender. Nunca conseguiu viver só da sua arte? Da minha arte é que eu nunca vivi, porque eu nunca soube vender, não é? E arranjei as coisas de maneira a que fui sempre roubado nas vendas que foram feitas e no tempo em que trabalhava muito, em que pintava, em que desenhava e que entregava as coisas a um pseudo amigo qualquer, não é? Que faria a venda, que depois não fazia, ou fazia em sua vantagem, não é? Na sua vida conheceu muitos desses pseudo-amigos? Pelo menos 2 pessoas estão marcadas, não é? Por uma má razão, não é? Por má razão, claro, não é? Por muito má razão. Não é? Mas também, no entanto, essas pessoas são livros abertos que nos vêm ensinar o mundo. Né? Ensinam-nos muita coisa. Nós aprendemos alguma coisa com elas, não é? Sobre a natureza humana, não é? É a força da natureza humana, não é? E a falta de não sei, mas de humanidade de certas pessoas, não é? O homem é naturalmente mau ou é naturalmente bom? É uma conversa que se vai arrastar enquanto houver vida, naturalmente, não é? Porque nós não sabemos nada do que o homem é ainda hoje, não é? Cada século, e nós estamos numa altura realmente terrível, desafiante, de quem espera um mundo novo, de quem está a acontecer qualquer coisa muito estranha em todo o mundo, que nós não sabemos a medida dela, não é? Eu, por exemplo, que já estou tão cansado da vida, por um lado queria-me ir embora, mas por outro gostaria imenso de estar cá daqui a 50 ou 100 anos a ver o que é que vai acontecer, e na tanto 50 ou 100 anos não era nada. Mantém essa curiosidade do que é que vem aí, do que é que vem amanhã? Tenho imensa curiosidade, não é? É aí que reside o segredo da sua energia, da sua jovialidade?
Não, hoje já me é, de certa maneira, na verdade, indiferente o que vai acontecer. Mas não deixo de ter muita curiosidade de saber o que vai acontecer, não é? E ter medo que seja pior, não é? Que vá piorar em vez de melhorar. E esse medo andamos todos a ter, não é? Nós todos temos realmente muito medo, naturalmente, segundo a nossa consciência, uns mais do que outros, não é? Sobre si, Cesarini dizia que tinha o cérebro dividido em dois. Metade era luz, a outra metade é uma confusão que não se percebia nada. Reconhece neste retrato feito pelo seu amigo? O Mário tinha sempre razão, mesmo quando não a tinha. Era realmente genial, não é? E claro, não se encontra dois Mários Cesarinos durante uma vida inteira, não é? Nem dois Cruzeiros Seixas, não é? Não se compara. Eu sou um tipo que, não sei, mas com grande amor à liberdade, não é? E tudo quanto fiz foi para a liberdade. Foi tendo a liberdade ao meu lado a ajudar-me a subir, a descer e aos tombos pela vida fora, não é? É um dos pontos que o unia ao Cesarini. Naturalmente, sim, naturalmente. E a beleza também, não é? O gosto pela beleza, não é? É. A sua cabeça é assim, anda entre dois polos, luz e sombra, luz e uma grande desarrumação. Eu acho que é a desarrumação completa, eu não consigo já acertar, não é? Agora, espero que havia ainda uma capacidade enorme de sonhar, e imensos sonhos de edições e de coisas que podiam fazer, com o pensamento não de me glorificar, mas de poder ajudar os outros. É isso que eu gostaria de fazer, de conseguir. E por vezes conseguiu? Sente isso olhando para trás? Não sei, há pessoas que dizem que sim, que lhes foi útil aquilo que eu fiz, não é? Eu acho que foi pouco, não é? Mas não sei. Cesarini dizia, com muita graça, que havia 3 maneiras de viver neste mundo. Ou bêbado, ou apaixonado, ou poeta. Concorda? Com certeza. Já está, a razão do Cesarini é sempre muito grande, não é? Mas há uma percentagem muito grande de loucura que eu acho que é preciso para se viver. Não é? Quem não tem essa percentagem já nasceu morto. Não é? Uau! Eu concordo com isso. E viveu também sempre com essa dose de loucura? Eu julgo que sim, na medida do possível, claro, porque o meu possível foi ser muito condicionado. Nós temos 2 vidas, não é? Que realmente é feita integrado dentro da sociedade em que vivemos, que somos obrigados, não me venham com histórias a dizer que eu sou completamente livre, nunca se é completamente livre, não é? Nós estamos integrados numa sociedade, quer queiramos, quer não queiramos, não é? E a minha liberdade pessoal, aquilo que eu sonho e aquilo que eu gostaria de realizar, não é? E viveu os tempos da ditadura, não é? Portanto, tempos com muito menos liberdade. Com ditadura e com não ditadura, não é? Mas é realmente ser muito difícil viver. Esta é uma sociedade organizada, não é? Que nos fecha todas as portas, que nos dificulta muito a vida, não é? A liberdade, a nossa própria liberdade, não é? Basta vivermos em sociedade para isso ser verdade. Não somos completamente livres. Não somos, não. Mesmo hoje. Pois, a liberdade é uma coisa que existe dentro da nossa cabeça, é claro, não é? No dia a dia. Em algumas pessoas não, né? Nem na própria cabeça, não é? Pois, infelizmente, não é? Essas realmente julgam que a liberdade para elas é uma coisa comezinha que vem de pequenos traços, da maneira como descem a escada ou da maneira como entram no carro elétrico, não é? Claro que a liberdade é outra coisa, não é? O que é a liberdade? Ora, isso quereria eu saber, não é? Mas, sobretudo, amarmos-nos, não é? Sabermos amar-nos uns aos outros, isso é realmente uma maneira muito bonita de caminhar para a liberdade. Soube amar na sua vida? Aconteceu-me algumas vezes, não é? Numa vida tão longa como a minha, aconteceram algumas vezes esse fenómeno. Não é? Há pessoas que numa longa existência nunca chegaram a amar verdadeiramente. Pode gabar-se disso? Eu juro que isso é verdade, não é? Infelizmente,
há pessoas que nunca realmente souberam o que era verdadeiramente o amor, não é? E depois confundem o amor com a vida sexual, etc, etc, não é? Nunca caiu nesse erro? Creio que não, porque as duas coisas são de tal maneira integradas uma na outra, para mim, que é difícil de dissociá-las, não é? Em tempos outros, no passado, de ditadura, em que a homossexualidade era crime, como é que era amar pessoas do mesmo sexo? Sabe, isso é uma história muito complicada, não é? Que ninguém teve coragem ainda de falar nela, não é? Mas eu não senti nunca que fosse reprimido no tempo da outra senhora, como se diz. Foi a homossexualidade após o 25 de Abril, enquanto o Partido Comunista esteve no poder. É? Sentiu-se mais reprimido depois do 25 de Abril? Nunca tinha sido assim. Nunca tinha sido assim. O que é que mudou, então? Porque antes era, antes era crime, não é? Era e continuou assim durante uns anos. E foi durante esse período, não é? Muito mais exagerado ainda do que era no tempo da ditadura. Não é? Uma vez chegou a ser preso, não foi? Isso é uma coisa vulgaríssima, não é? Sim, foi preso. Era uma armadilha que estava armada pela polícia, não é? Justamente nesse tempo, não é? E passei uma noite na prisão. Mas apesar de a homossexualidade ser crime nessa época, não amou menos por causa disso. Não amou menos, não deixou de viver por causa disso. Não, pelo contrário. Né? O que é realmente uma prova de vida, se eu não lutasse contra aquilo que está estabelecido, é que estava morto já. Né? A vida só se define quando lutamos contra aquilo que está estabelecido. Né? E o amor é uma das maiores forças da natureza, não é? Sim. O amor, o desejo... Principalmente o amor homossexual, evidentemente. Não é? O que é que quis dizer quando afirmou que sinónimo de vida é desencontro? A vida é feita mais de desencontros do que encontros? Pois, isso já está referido nesta dificuldade que nós temos de seguir um caminho, porque é a própria estrutura do próprio Estado que nos oprime. Não é? Nós, quer queiramos, quer não, estamos integrados dentro do Estado. Não é? Depois, nós próprios, dentro de nós, há medos, há convicções que nos vêm através de amigos, não é? Amigos entre asteriscos, não é? E que não vais por aí e vê lá, não é? Aliás, o José Régio refere muitas vezes isso, não é? Não vais por aí, dizemos amigos, não sei como é que está. Há um poema muito belo dele nesse sentido, justamente, não é? E é na gestão desses encontros e desencontros onde a vida pode ser melhor ou pior vivida? A vida pode ser melhor vivida, naturalmente, quando nós somos arrojados, não é? E fazemos coisas que a sociedade não permite, não é? Ou se escandaliza se são feitas, não é? Mas isso, está claro, não se passa só com a vida sexual. Isso passa-se, por exemplo, no campo da cultura, não é? Nós, em Portugal, estamos atrasados pelo menos 100 anos na cultura, não é? Não hoje. Hoje ainda, não é? As pessoas ainda olham para um quadro e nos riem-se, acham engraçado, não sei, a grande maioria. E percebem pouco. E não percebem nada. Ou não se interessam também. Também não querem perceber. Então, está claro, o quadro que eles gostam é uma cabrinha a passar uma ponte, não sei o que mais, e uma árvorezinha em flor. Não é? Ou o menino da lágrima. E o menino da lágrima, pois é. Esse clássico. Coisas dessas, não é? Queridíssimo Artur Manuel, a tua carta. Sei que te devemos graves obrigações, o que me impus 2 ou 3 importantes tarefas em relação a ti. Uma, os teus poemas escritos. Outra, o teu mundo infinito de desenhos, de pinturas, de objetos, o teu amor.
Outra, tudo isso e tu próprio. Talvez o único de todos a quem podes chamar-se sem restrições, o poeta. Outra, as tuas cartas. As cartas do rei Artur. No filme As Cartas do Rei Artur, revela a correspondência que trocou com Cesarini durante décadas. Um amigo que conheceu muito jovem, quando ambos eram estudantes na escola António Arroio. Descobriram-se artistas na mesma altura? Bom, artista é uma palavra que eu escrevi alguns, que realmente, quando me classificam como artista, é como se me dessem uma bofetada. Ai! Porque eu não tenho nada de artista e achava odioso ter. Um artista é um senhor que tem um ateliê e que o ateliê é uma loja onde ele vende coisas por um preço exorbitante porque ele é um senhor artista, tem o seu teatro montado ali dentro. Há uma presunção ligada. É, tudo isso realmente que eu acho. Eu sou igual aos outros, eu não sou nada diferente das outras pessoas, eu sou como as outras pessoas, não é? Com todas as virtudes e erros dos outros. Não é? Descobriu-se pintor e poeta na mesma altura que Cesarini. É uma coisa engraçada porque já o meu bisavô era professor de desenho. Ah, sim? De maneira que no Brasil, não é? A família veio do Brasil, não é? Portanto, quer dizer, é uma coisa de família. A minha mãe desenhava, porque as meninas daquela sociedade, não é? Tinham que desenhar, não é? Fazia parte da aprendizagem um bocadinho de francês, porque o francês nessa altura era a linguagem universal, etc. Mas isso para as raparigas, não tanto para os rapazes. Para as raparigas e para os rapazes. Mas os rapazes seguiam menos, estavam mais autorizados a ter aquilo que se considerava ser livre, não é? Considera-se liberdade a coisas que não têm nada a ver com a liberdade, não é? Pelo que sei, o seu amigo o Mário Cesarini incentivou-o, deu valor às suas obras, coisa que nem todos à sua volta o faziam, na altura, quando estava a começar. Pois, o Mário tinha essa sensibilidade, como eu também tinha para com ele, não é? Claro, não é? Eu, desde o princípio, que o identifiquei como sendo realmente também um rapazinho excepcional, não é? O Mário tinha 16 anos e já me assombrava, não é? Ele já tinha lido tudo, não sei onde, na barriga da mãe, naturalmente ainda, não é? Mas porque realmente ele tinha já uma formação extraordinária, sempre, não é? Já havia ali o gênio. Conhecimento, sim. O Mário era dotado de qualquer coisa muito extraordinária, que eu não tinha de maneira nenhuma, de maneira que ficava de boca aberta, apesar de ser mais velho que ele, não é? Quantos anos? Acho que 2 ou 3 anos. Mas como é que era o Cesarini com 16, 17 anos? Era esse miúdo que sabia tudo já. E capaz de quê? Que sabia tudo, que me indicava os livros que eu devia ler, que me fazia, que era uma revelação, não é? O Mário era uma revelação apaixonante, verdadeiramente apaixonante, e bonito ainda por cima, não é? Isto de dizer que era bonito não quer dizer que tivesse havido nada entre nós, nunca houve nada muito importante entre nós do ponto de vista sexual, como as pessoas poderão julgar, não houve, não. Houve uma pequena paixão entre vocês? Uma paixão que era mais intelectual do que outra coisa, não é? E pela sabedoria dele, por aquilo que ele demonstrava ser superior, não é? A toda a gente que estava por ali. E digamos que António Arroio era nessa altura um ninho de rapazinhos que eram promessas, não é? Todos eles excepcionalmente cultos, não é? Desde cedo, não é? E com uma grande tendência pela sua sensibilidade e pela sua ânsia de estudo, naturalmente, de vir a fazer um lugar no mundo intelectual, não é? Nessa altura, com Cesarini e outros colegas, camaradas, formam o movimento surrealista em Portugal. Como é que isso aconteceu? Como é que foi vivido entre vocês? Como sempre, foi por intermédio do Cesarini, evidentemente, não é? Ele já tinha encontrado não sei que livros e não sei que papéis e não sei que coisas. Tomara conhecimento do André Breton?
Sim, já tinha, não sei como, porque naquela altura era difícil coisas chegarem a Portugal, não é? Mas ele já tinha apanhado aqui e ali, não sei, dentro da cabeça dele, não é? E ficara fascinado. E já tinha realmente uma diretriz nesse sentido, não é? E depois foram os livros que fomos apanhando aqui e ali. Nessa altura era muito difícil. Eu lembro que um dos livros dos manifestos do Breton parece-me que veio no fundo de uma mala, metido no forro de uma mala do O'Neill, que foi de nós todos um dos primeiros que veio a Paris. Ai sim, bem escondido, refundindo. Correndo grande risco de ser descoberto pela PIDE, não é? Claro. Não é? Que era crime, não é? Era um crime terrível, não é? Claro, eles sabiam perfeitamente o valor dos livros, não é? O que é o surrealismo para si? O surrealismo é uma maneira muito inteligente e sensível do homem se encontrar a si próprio, não é? Isto em 2 palavras, claro, não é? Depois está escrito, tem uma literatura muito grande, quase que uma pequena biblioteca sobre o surrealismo, não é? E ainda hoje em todo o mundo tem grandes núcleos aqui e ali, não é? Que publicam pequenos jornais, que publicam livros, etc, etc, etc. Não é? À volta do surrealismo. Não é? Eu creio que é uma ideia que não morreu ainda. Não morreu ainda, não é datado. Está viva, não é? Está viva. E que pode ser útil à sociedade presente ou à sociedade futura mesmo, não é? É de tal maneira uma ideia forte, mas passa-se o contrário disso, porque é justamente nos sítios do ensino, nas faculdades, etc, etc, onde não se fala ou se fala muito pouco do surrealismo. No filme As Cartas do Rei Artur, quando fala do seu percurso artístico, da sua obra, parece haver uma certa displicência em referir-se a ela. Isso é modéstia, pudor, insegurança, apesar da obra? Não, isso foi o ponto em que houve discordância com os jovens que fizeram o filme, não é? Porque ao princípio parecia-me a mim, julgava eu, que ia haver uma grande concordância no projeto do filme. E a mim, um filme sobre o Cruzeiro Seixas, pintor, não é? Parecia-me que seria, sobretudo, a reprodução da minha obra. E alguém que comentasse a minha obra, não é? E então comecei a ver que não era isso que eles pretendiam. Não é? Então, nessa altura, retirei-me tanto quanto possível. Não é? Eles faziam perguntas por telefone ou coisa assim de género, ou encontrarmos 2 ou 3 vezes, não é? E o filme, propriamente ligado a mim, não tem nada. É um filme sobre o surrealismo, sobre o Cruzeiro Seixas, sobre o Cesarino. E aquela correspondência entre vocês, não é? Que acaba por ligar o filme. Que afinará a curiosidade das pessoas nesse sentido, não é? Nesse sentido, acho que é muito útil e acho que é uma realização interessante daqueles jovens, não é? Que eles são muito jovens, de resto. Gostou de se ver no filme? Gostei e, sobretudo, parece, eu vi 2 vezes ou 3 e parece-me que há uma adesão da parte das pessoas ao filme, não é? Isso é verdade, e ganhou o prémio do público no DOC Lisboa 2016, o ano passado. Gostaria de estar lá todos os dias a ver como é que o público reage, não é? No outro dia foi um bocadinho desconsolador, porque me falaram no Porto de uma sessão em que haviam jovens que se manifestaram muito como homossexuais, não é? De uma maneira desagradável, aos beijos, ou não sei o que, a fazer um pequeno escândalo seu. Não é? E isso não é nada aquilo que está de acordo com o meu filme, com o filme, não é? Não, o filme não tem nada disso. Eu já cheguei a um estado que é o estado que me é possível, não é nenhum estado de transcendência, que realmente já não é a saída que me interessa. Interessa-me o labirinto em si. Em toda a minha vida tem sido andar a bater com as cabeças dentro desse labirinto. E não propriamente procurar a saída. A saída, quando descobrimos, passamos para outro labirinto. O que passa no filme, além da sua obra e da obra do Cesarino, essa vossa ligação, essa sensibilidade que vos uniu,
É a saudade, parece que há, acima de tudo, uma enorme saudade e um amor que sentia e que sente por Cesarini. Dizem que saudade é uma palavra portuguesa, não é? Há o fado, etc, essas coisas todas. Naturalmente há uma saudade de um outro mundo e a imaginação é saudade, não é? Mas é saudade de coisas que não nos foi possível fazer, não é? De maneira que isso, com certeza, que há, e será talvez muito português, apesar de tudo, não é? O que não quer dizer que nós não tenhamos grande aceitação, amigos, alguns interessantes, e que têm permanecido amigos desde há anos, por exemplo, na Holanda, não é? No grupo surrealista holandês, etc. Figuras do grupo surrealista do Brasil, etc, etc, por aí fora, a gente realmente... Olha, este, por exemplo, é um checo. Estava a apontar para um quadro aqui na parede. Por trás escrito homenagem a Cruzeiro Seixas. Ainda sobre o filme, há arrependimento desse corte que às tantas acontece na vossa ligação entre si e o Cesarini? Esse arrependimento é tanto arrependimento como o contrário do arrependimento, não é? Porque isso permitiu que ele fizesse a vida dele, evidentemente, e eu fizesse também a minha, não é? A dado momento foi inevitável essa separação. Era inevitável. Porque ele tinha muita luz e à sua volta... Ele gostava de ter um público à volta dele, não é? A aclamá-lo constantemente, eu não é? Eu detesto estar com muita gente, não é? Não percebo nada do que dizem e fujo, não é? Mas é que nisso, daí para diante já éramos completamente diferentes, não é? Se ele fosse vivo agora, havia algo que ficou por lhe dizer, que lhe diria agora? Tudo, está tudo por dizer, não é? Você falou numa coisa que eu não posso falar, eu não posso sentir sem grande emoção. Se ele fosse vivo, que abraço seria o nosso. Faz-me muita falta ainda. A saudade. De quem parte e que nós gostamos fica sempre connosco, não é? E essa memória. Cesarini dizia no filme Autografia, o filme de Miguel Gonçalves Mendes, realizado em 2005, que o amor é o único contacto que temos com o sagrado. Concorda? Completamente, claro. Não é? O amor é uma coisa superior, não é? Quando consegue realmente ser amor, não é? Quer dizer, há um momento em que duas pessoas se cruzam na rua, por exemplo, e há um toque no olhar. Isso é uma coisa genial. É mágico, é então, o tal sagrado. É. Esse momento desse toque que nós sabemos que aquela pessoa tem qualquer coisa a ver connosco, não é? E nós com ela, não é? É uma coisa rápida, de um milésimo de segundo, não é? Mas é o suficiente. Isso é sagrado, não é? É uma coisa linda. Eu repito a pergunta que foi colocada a Cesarini. Quem é que amou mais na vida? Sabe? Bom, naturalmente, o Cesarini foi uma das pessoas mais amadas por mim. Também os meus pais, que realmente me deram sempre, só encontrei apoio da parte deles, não é? E exemplo de viver elegantemente, sem dinheiro, mas sempre elegantemente e sempre com respeito pelos outros, não é? E isso devo-lhes isso, não é? Uma fase marcante na sua vida é aquela passada em África, onde viveu durante 14 anos com os seus pais, não é? O que é que fica na memória de mais forte desses tempos? Quer dizer, o descobrir como é que a gente tinha direito à liberdade, não é? Que era uma coisa horrível ver milhares de pessoas, não é? Ou milhões, não sei, não é? Mas completamente escravizadas. Vivia-se a escravatura, não é? Havia os brancos e os pretos, não é? Escravizados. Os pretos, estou a referir aos pretos, não é? Que viviam completamente escravizados, não é? Como escravos a apanhar em pancada sempre que se aprecia um branco por qualquer razão, não é? Eram sempre eles que eram os ladrões de tudo, não é?
quando os grandes ladrões eram os brancos que estavam ali a roubar, não é? E que estavam na terra deles, não é? E eles estavam na terra deles, não é? E viviam miseravelmente, não é? Sei que há uma imagem que conta que quando o barco, quando chega à África e o barco atraca, uma das primeiras imagens que tem é justamente de uma fila de homens pretos, claro, não é? Velhos, de maneira geral, amarrados pelos pés uns aos outros, não é? E o que era uma coisa realmente detestável, não é? E insuportável, não é? Verdadeiramente insuportável. O que é que sentiu ao ver aquilo? Era algo que não imaginava possível. Era uma coisa que eu não podia sequer imaginar, não é? De maneira que está claro, foi um princípio de uma grande revolta que depois consegui contagiar diversas pessoas. Aliás, organizei lá 2 exposições nitidamente, a segunda principalmente, não é? Mas de cunho libertário, não é? Nessa segunda, tendo como auxílio o Alfredo Margarido, que foi posto fora daquela coluna, daquela província ultramarina de Angola, que era como Salazar designava as colónias, não é? Província ultramarina. Para além desse lado mau de exploração que se vivia, não é? A vida era boa em África? Os dias eram feitos de quê? Os seus? A mim não foi nem boa nem má, porque eu não tive nada mais do que aqui, não é? Eu, quando me quis ir embora porque havia a guerra, não é? E era preciso tomar partido nessa altura, e eu não podia entrar, não podia nem queria entrar numa guerra, não é? Seja lá o que for, não é? Foi realmente muito chocante ter conhecimento, estar ali e não ter... os meus empregos foram sempre de maneira a ganhar o mínimo possível, só para me manter e só para a gasolina e só para andar a África de Angola de extremo a extremo, para ter conhecimento bem certo daquilo que se passava. Nesses tempos escreveu muitas cartas a Cesarini, de quem sentia muitas saudades. Ele escrevia muito também, não é? Nós mantivemos sempre muito, e de vez em quando ele pedia-me desenhos para fazer, para ilustrações, para livros que se iam publicando cá, não é? E isso foi um grande estímulo, porque eu nunca tinha aprendido a desenhar à pena, por exemplo, não é? E o Mário um dia pediu desenhos para um livro, não é? Que ia ser editado, um livro dele que ia ser editado, não é? E tens que os fazer, né? Tens que os fazer. E eu fiquei muito aflito, acho que passei ali 2 noites sem dormir, não é? Como é que eu vou fazer desenhos para um livro? Não faço ideia nenhuma, não é? Até que, enfim, lá tinha o papel, lá tinha a caneta, lá tinha o par, de maneira que comecei a desenhar e saíram esses desenhos que toda a gente conhece hoje, não é? E que alguns decoram as paredes aqui do seu quarto. Só já tenho um comigo, como meu, não é? Só tenho um, porque os outros todos perdi-os. Há uma carta escrita por Cesarini que começa por: "Terás aprendido a linguagem dos leões", que é muito bonito. Certamente terá aprendido uma outra forma de existir, não é? Diferente da de Lisboa, e isso foi desafiante. Sim. Aprendi imenso, foi a minha faculdade, foi realmente a estada em África, não é? Aprendi muito e também foi verdade que o primeiro ano foi duro, porque sentia muito sozinho e não tinha apreendido o amor por África, não é? Mas depois, assim que me foi possível realmente entrar em amor por África e ser correspondido, não é? Foi um amor correspondido, o amor por África, não é? E isso foi realmente um dos grandes amores da minha vida, não é? Julgo que Cesarini comentara em jeito de crítica: enquanto nós vamos para Paris, tu vais para a África. Com quem ele foi com tantos outros. Porquê que escolheu a África? Não escolhi, eu precisava de um emprego e estava desempregado. E morava no meu prédio um senhor que era funcionário superior da Companhia Nacional de Navegação. E encontrei-o na escada e pedi-lhe:
Teve de ser. Arranjou-me um emprego, não sei o que mais, e o senhor disse, tá bem, e arranjou-me um emprego. Pronto. Foi uma forma de se dar à vida, portanto não podia dar só o luxo de partir para Paris, porque não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro para ir para Paris, eu tinha lá dinheiro para isso. Não Já na altura Cesarini tinha... Os meus pais, não tínhamos dinheiro para isso. E foi isso que moldou também um certo percurso seu, biográfico. É possível que sim, tudo foi moldado realmente também muito, felizmente, para essa falta de dinheiro. Não é? Eu nunca me foi possível realmente estar... Se há censuras, com certeza que há, de certo comportamento do Cesarini, não é? Eu acho que ele esteve a perder tempo, o tempo esteve em Londres, esteve a perder tempo, o tempo que andou a viajar pela América... Não é? Daí não resultou nada de interessante. Não é? Acha que perdemos tempo a viajar? Ou não. Há quem ache que ao viajar nunca perdemos tempo. Nunca perdemos tempo. Agora, realmente, claro, se olhar ao surrealismo e se olhar realmente à continuidade daquilo que era necessário fazer... Não foram tempos tão produtivos. Acho que foi tempo perdido, não é? Essas viagens que o Cesarini fez. De resto, pagou uma viagem a Londres para eu ver Londres, não é? Para eu para me integrar. Eu não gostei nada de estar em Londres. Não gostou? Não. Então, porquê? Não. Eu gosto mais de Paris. Eu sou mais antigo, não é? Mais clássico, então, nesse aspecto. Sabe, estas coisas são de modas, não é? Há modas, não é? No meu tempo, Paris era o centro do mundo, não é? Centro geográfico até, não é? E hoje não, hoje realmente é moda Londres, as pessoas são doidas por Londres, não é? Daqui a um tempo as pessoas são doidas por Nova Iorque ou por não sei onde. Já são, não é? E já são, não é? Ainda sobre a África, no filme conta uma paixão que viveu com um rapaz e que terminou porque ele o encostou à parede, entre aspas, ou viveria com ele ou com os seus pais. Escolheu os pais. Disso não se arrepende. Não. Apesar do amor ter terminado. O amor terminou, mas tinha sido um amor tão intenso que realmente foi bonito assim, não é? Foi natural. Cada um de nós foi à sua vida. Ele morreu muito jovem. Pouco depois morreu muito jovem. Era mais novo que eu e morreu muito jovem, enfim. E acabou. Há desenhos dele, não é? Muito interessantes, que era engraçado, seria interessante, não é? Isso é uma das grandes faltas aqui neste país. Era um editor a sério que editasse realmente álbuns de alguma pintura que se fez aqui. Não é? Não há. Regressou a Lisboa, depois de África, dirigiu a Galeria São Mamede e revelou artistas como Paulo Rego ou Mário Botas. Esses tempos também foram tempos interessantes, estimulantes. Apaixonantes, não é? Foi apaixonante. Esse tempo da Galeria São Mamede, o dono da galeria, o Pereira Coutinho Pai, deu-me toda a liberdade e foi possível realmente montar exposições numa posição absolutamente aberta contra a teoria dos géus de França, não é? De maneira que as pessoas que eu apresentava eram aquelas que ele não gostava, não é? A Paula Rego fez lá as primeiras exposições, de resto, num dos livros dela em inglês, vem isso, ela escreveu mesmo isso, não é? Que foi o Cruzeiro Seixas que ela lançou. E isso enche-lhe de orgulho? Tenho, porque ela é muito boa artista, não é? Depois o nosso relacionamento não se tem mantido tão caloroso como naquele tempo, mas o tempo decorreu e hoje ela é uma grande artista internacional e vive sempre em permanência em Londres, não é? De maneira que está claro, é natural que não nos encontremos tanto quanto nos encontrávamos. Mas aprecia-lhe a obra e o gênio, não é? Sim, e ela diz que fui eu que a ajudei muito, não é? Ela mantém essa afirmação. Como é que a conheceu, a Paula Rego? Já não lhe sei dizer propriamente como é que a conheci, mas encontrávamos muito, éramos muito amigos, eu ia muito almoçar à casa dela ao Estoril, não é? E também ela nessa altura era casada com um inglês, com o Vic, que era muito bom rapaz, também bom pintor. E o grande amor da vida dela? Não é? Foi um grande amor da vida dela, agora tem outro, não é? Claro, não é? Mas o Vic morreu, mas éramos muito amigos. Nós os três éramos muito amigos. Quer dizer, há uma história engraçada.
uma das vezes que lá fui almoçar a casa, à Estoril, a casa de jantar está dividida por um grande vidro que vai desde o teto até ao chão, não é? E ela sentava-me sempre à direita, e eu, para dizer alguma coisa, perguntei-lhe: Paula, para que é que o seu avô fez este vidro? Foi o avô que fez a casa, não é? Para que é que o seu avô fez este vidro? Diz, disparate. Ela fala assim, não é? Disparate do meu avô. Pôr ali passarinhos, imagino que disparate, não é? E eu então perguntei-lhe: e a Paula o que é que punha? Porcos! É com estas coisas que ela deixa as pessoas espantadíssimas. Lá está, muito humor, e também esse humor se nota na obra dela, não é? Humor negro, não é? Mas, negro e de tantas outras cores, não é? O humor aprecia o humor nos outros. Sim, com certeza, não é? Uma grande parte da vida tem que ser vista para o humor negro. Se a virmos com o humor de outra cor, não resulta, não é? Não dá, não é? Porque não, por mais que se estique, não dá. Não é? Ainda hoje vê a vida com humor negro? Pois, acho que sim, acho que tanto quanto é possível, não é? Realmente é muito difícil hoje analisar a vida, porque a vida está num momento de tal maneira de impasse, não é? Que nós não sabemos bem que é. Hoje as pessoas tomaram de muita gente nova, tomou como exemplo a aldrabice, não é? E vive de aldrabices, não é? Os exemplos vêm de cima, não é? E tomaram e vivem, eles não percebem que estão a prejudicar-se eles próprios, não é? E que estão a perder o seu tempo, não é? Porque realmente com aldrabices ninguém faz nada a sério na vida, não é? Mas vamos lá ver o que é que isto resulta daqui a 50 ou 100 anos, não é? O que é que vai acontecer. Cesarini disse no fim da vida que tinha saudade dos tempos passados nos cafés e nas ruas, que era onde escrevia, e completava: há muito tempo que não estou cá. Reconhece-se nisso, nessas palavras? Bom, eu nunca frequentei cafés porque eu não tinha nem dinheiro nem tempo. Quer dizer, quando os outros andavam pelos cafés, eu estava no emprego. Não é? Mas é que essa coisa, esse mito que os artistas intelectuais têm de ter vivido ou ter feito uma parte da sua obra nos cafés, comigo não aconteceu. Não foi o seu caso? Não foi o meu caso. De maneira que está claro, é completamente diferente. Era engraçado que as pessoas tomassem realmente a sério a minha posição, que é completamente diferente da dos outros, não é? Porque realmente eu estive sempre preso no emprego, não é? Mas com uma cabeça livre. O que acontece e é curioso, é que uma grande parte destes desenhos, destes e de outros, não é? Eu fiz nos empregos, dentro da gaveta, não é? Escondido do chefe, não é? Nas horas de trabalho, portanto, entre tarefas. Nas horas de trabalho. Seja nas galerias ou na galeria onde trabalhava? Não, na galeria tinha tempo livre, não é? Na galeria eu levava livros e lia, não é? Agora, nos outros empregos do Estado, os empregos chatos, a tal intendência dos abastecimentos durante a guerra, e outros empregos que tive realmente muito aborrecidos, muito chatos, muito burocráticos, não é? Era isso que eu fazia, uma empresa de construções, por exemplo. Tive mais diversos empregos. Não é? Fez um pouco de tudo, para ter é? O salário, não é? Para ter um ordenadinho para não morrer à fome, já agora. Porque, lá está, as suas obras não o sustentavam, como falámos há pouco. Nunca tentei também muito, diga-se a verdade, não é? E porquê? Porque não estava interessado, quer dizer, eu acho que o pintor que vive da sua arte é como o homem que está a vender chouriços e rolhas e pneus e não sei o que mais na loja. Acha? Não é? Acho que sim. Cesarini viveu da sua arte. Não, o Cesarini tinha um pai que deixou uma fortunazinha, né? O pai era Ourives e o marido soube ser ajudado por muita gente, não é? De maneira que não se compara, não temos comparação nesse ponto de vista, não é? É um poema do Cesarini que me é dedicado e que se intitula Passagem de Cruzeiro Seixas em África.
E o texto é o seguinte: este é o segredo para todos os usos: rapto, desobediência, exaltação e morte. É apenas isto. Não é? Seria interessante dizer a data, mas olha, não sei a data de cor. É um poema muito bonito, não é? Misterioso, como as coisas todas do Mário, não é? Mas tem palavras que eu gosto muito: desobediência, exaltação, e a morte também estou à espera. Calmaria, com toda a calma. ...96 anos de vida, muita história. Qual foi a maior loucura que cometeu na vida? A viver já é uma loucura espantosa, não é? É a maior das loucuras. Agora, porque está claro, uma das coisas realmente que eu acho que é uma morte natural é o suicídio, não é? Nunca calhou realmente, até agora, que usasse esse processo, não é? Mas de toda a maneira é uma coisa apaixonante, não é? A ideia de suicídio, não é? Nós acabarmos quando queremos acabar. É uma ideia que o visita. Sim, porque não é? Estou à espera que, não sei ainda, não tenho projetos, não é? E não sei o que vai acontecer daqui para o futuro, mas com 96 anos eu sei lá o que vai acontecer amanhã, não faço ideia nenhuma. Mas eu perguntava-lhe qual foi a maior loucura que cometeu na vida. Conte-me uma. Talvez esse amor que referiu lá atrás, não é? Que em África. Nós conhecemos, sim, mas esse amor já ia de cá de Portugal, não é? E conhecemos muito jovens, não é? E amámos-nos perdidamente, não é? Amávamos tanto que passávamos noites na Costa da Caparica debaixo de uma figueira, não é? Ah, é? Não tínhamos dinheiro para hotel, para quarto, para cama, e passávamos a noite abraçados debaixo de uma figueira nas dunas na Costa da Caparica, não é? Como era dunas bonito. são como divãs, como cantavam depois o GNR mais tarde. Realmente aconteceram coisas muito bonitas, mesmo depois noutras ocasiões da vida, não é? Mas aconteceram coisas muito bonitas. Felizmente tem muita vaidade nisso, sabe? Tem muita vaidade nas paixões que viveu. Tenho. Na maneira de contatar as pessoas, de as encontrar, sozinho sempre, não é? Nunca andei com gente atrás de mim a tomar conta de mim e não sei o que mais. Não, sempre sozinho, não é? E o tal olhar que aparece na rua de repente e que nós daqui a um bocadinho estamos na cama ou estamos a declarar quanto nos amamos, não é? E isso realmente é muito bonito. Sente mais orgulho na sua obra, nas suas criações ou nos amores que viveu? Eu acho que uma coisa faz parte da outra, não é? As duas coisas encontram-se com grande força e com grande razão, não é? Porque uma não existia sem a outra, não é? E isso é foram ambas vividas com paixão, não é? As minhas coisas, aquilo que eu desenhei e pintei é sobretudo paixão e é sobretudo poesia, não é? E um amor sem poesia não é amor, não é? E poesia sem amor não é poesia. Claro, não é? Pois é. Vive aqui rodeado de muitos objetos aqui no seu quarto. Sim, isto é o que me resta da minha gente, não é? E eu tenho uma necessidade muito grande de ter isto, não é? Porque à falta de pessoas tem coisas, não é? E estas coisas são pessoas. Este é um dos objetos que me parece mais explícito de todos os meus objetos, não é? É evidentemente um Cristo colocado numa cruzeta de guarda-fato, não é? Para guardar os fatos, não é? E chama-se cruzeta para
Sacerdotes em viagem. Esta é uma fotografia do Cesarini e minha, não é? Na escada do solar do Teixeira de Pascoais. Nós tínhamos passado a noite lá em Pascoais e estávamos amoados, já não me lembro por que razão, não é? Mas estamos a olhar um para o outro com ar de desafio. Bons tempos. Vive agora na casa do artista, esta casa que acolhe artistas, atores, cantores, radialistas, enfim. Como é que são os seus dias aqui? São muito tristes, porque não encontro ninguém com quem conversar. Pois, isto que eu referi há pouco, há solidão agora aqui. Muito grande mesmo, não é? Não encontro com quem conversar e passo os dias sozinho, com o acréscimo de estar praticamente cego, não poder ler uma linha, não é? E não ter quem me venha ler, a não ser uma jovem, mas de borla, não é? Vem uma jovem? Vem uma jovem, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ler um bocadinho, não é? O que é que lhe pede para ela ler? O que é que eu posso exigir de uma pessoa que realmente não é quem não pago? Muito pouco, não é? De maneira ela lê-lhe o quê? Lembro coisas que me chegam constantemente. Olha, por exemplo, agora tive uma oferta de 2 livros, de 2 catálogos da exposição do Bosque que está em Madrid, no Prado, não é? Que é uma exposição verdadeiramente apaixonante, acho eu. Tive imensa vontade de a ver, não tive dinheiro para a vir visitar. E 2 amigos espanhóis, não portugueses, não é? Quero repetir, espanhóis, mandaram-me catálogos dessa exposição. Os catálogos são enormes, são catálogos lindíssimos. Não é? Ainda tem amigos vivos dessa qualidade? Apesar de tudo, não é? E não consigo quem leia. Não, quer dizer, quem me leia é muito difícil, de vez em quando leio um bocadinho, não é? E eu estou ali com o catálogo diante de mim, enorme, não é? E sem poder ler é uma coisa desesperadora, não é? Quais são os seus prazeres hoje? Os prazeres é uma coisa que eu já não tenho há muito tempo, não é? Mas quando eu recebo, olha, por exemplo, ter esses amigos espanhóis que mandaram esses catálogos. As cartas são sempre um prazer receber. As cartas, não é? Há um amigo brasileiro, por exemplo, que me escreve e que até publicou um livrinho sobre as cartas que eu lhe escrevo, lá no Brasil, não é? E coisas assim, que vêm de vez em quando e que são realmente apaixonantes para mim, neste vazio enorme que é a minha vida hoje, não é? Sem ver, não é? Não vejo nada, não é? E tenho a idade que tenho, claro, não é? O pior da velhice é a solidão. A solidão é terrível, não é? A solidão é terrível. É? Quando não somos nós a conquistá-la, claro, não é? Quando somos nós a conquistá-la, é um dever nosso, não é? Saber conquistar a solidão é das coisas mais difíceis e mais belas que há. Agora, realmente, quando ela é obrigada, é muito mau, não é? É como estar preso, não é? O que é que faz um preso numa cela, não é? É terrível. Falemos de música. Tem músicas da vida. Contou-me que o Cesarini lhe deu a conhecer, por exemplo, Ravel, é verdade? O Mário gostava muito de Ravel, não é? Mas eu não tenho conhecimentos nenhuns musicais. Simplesmente o Mário tinha muitos ao princípio, principalmente quando era mais novo, não é? Depois também passou. Mas ele estava indigitado para ser um grande músico, não é? E ele tocava piano bem, não é? Ele tocava bem piano. Não era o seu caso? Não.
Lá em casa havia um piano que a minha mãe tocava, mas, coitadinho, sem pretensões nenhumas a ser virtuoso, não é? Ele, como tinha muito mais dinheiro que eu, tinha assinaturas de São Carlos, não é? Para as óperas? Não para as óperas, mais para concertos, não é? E pagou-me durante algumas temporadas, a mim, oferecia-me um bilhete para irmos para a Torrinha, não é? No São Carlos, ouvir concertos. Mas algum compositor que seja mais do seu agrado? Beethoven, não é? Realmente, enfim, e Mozart. Aqui no quarto não houve música, a música não o acompanha. Na televisão, mas aquilo, né, a música é para se ouvir com os escutadores, ou para se ouvir na orquestra mesmo, não é? Ao vivo. Intermédio de gravações e não sei o que mais. Falava há pouco da sua energia, da sua jovialidade, da sua curiosidade pelo dia da manhã. Tem medo da morte? Não tenho medo nenhum da morte. Não tenho. Sabe, realmente... Essa história bonita de nós irmos para o céu, para o inferno, não sei o que mais, não me toca nada. Não me toca. Não é? Mas eu já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, não é? Que já agora mais uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno são indiferentes. Andam mais pelo céu ou pelo inferno aqui embaixo? As duas coisas, não é? A vida é isso, a vida não, é múltipla, não é? De maneira que há um encontro realmente entre as duas coisas, as duas são apaixonantes, não é? Depois de tudo, quando a experiência de um homem, quando nos traz a experiência de uma vida, não é? A conclusão, o que eu lhe direi é que realmente a vida é apaixonante, não é? A vida tem sido boa para si? Muito difícil, como saber tudo isto que já está falado, não é? Muito difícil. Agora, não sei, era-me difícil trocá-la por outra, não é? Não vejo assim ao pé de mim ninguém que eu gostasse muito de ser ele, não é? De ser essa outra pessoa, não é? Ou são artistas, ou são aqueles que se julgam artistas, não é? Entre asteriscos, não é? Ou intelectuais, também não podia ser de maneira nenhuma, porque a minha vida não me permitiu realmente ser um intelectual, não é? De maneira que não vejo assim nada que eu pudesse ter feito e que não fiz, sendo eu o Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro Seixas que sou, não é? No campo da ideologia, isso era lindo, endireitar o mundo, mas claro, nós vemos tanta gente que quis endireitar o mundo e não conseguiram nada, não é? São centenas de homens ao longo da história que conseguiram endireitar o mundo e às vezes fizeram cada borrada, não é? Pior ainda do que estava, não é? Como é que gostaria de ser recordado? É como um homem, não é? Como uma pessoa, um ser humano, passou, não é? Passou por aqui, fez o que pôde, não é? E não espero mais nada do que isso, não é? Se houver pessoas realmente que sejam capazes de ler aquilo que desenhei e pintei e escrevi, ótimo, não é? É ótimo, porque parece-me que não tenho nada a esconder, não há nada de vergonhoso naquilo que fiz, não é? Não roubei ninguém, não fiz mal a ninguém de propósito, não é? Se fiz foi sem querer, não é? E foi, em todo caso, uma experiência humana profunda. Obrigado. Foi um enorme prazer. Você conseguiu fazer uma coisa tão comprida que eu não esperava de maneira nenhuma.
E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.